Vamos embora, pessoal do sexto ano, nessa terça-feira linda, maravilhosa, agradável, sempre o quê? Uma alegria, um prazer, uma enorme satisfação. Olha o nome do garoto passando aqui embaixo em sua tela, professor Gilson Soares, a disciplina, olha só, hein? Leciono Geografia e afins. Esses bastidores da TV brasileira é muita resenha, viu? E aí, ó, na semana passada, nós estamos aqui trabalhando, né? Se a gente voltar 2 semanas, né? Trabalhamos aquela questão cartográfica, escala cartográfica. Aí na outra semana a gente viu com a questão dos mapas. Nas 2 semanas anteriores estamos aqui, ó, com a mesa, não foi o globozinho aqui acompanhando nossas aulas. E aí, vamos agora dar uma viradinha de chave, né? Porque é o tema da nossa aula, qual é? Ó, agora a gente fala o quê? Ó? As categorias da geografia. Você vai estar aí agora, professor, categoria de geografia, o que é isso? Calma, você vai entender na aula de hoje com quem, ó? Com o rostinho lindo aqui, maravilhosamente para você. Mas aí, calma, não vou mostrar agora quem está ali acompanhando as mensagens que você vai mandar por onde. Isso mesmo, pegue o seu celular, baixe o quê? O Educa Recife. Se você ainda não tem, ó, olha os QR Codes que vai surgir aqui na sua tela, para você pegar aí o seu celular, abrir a câmera, posicionar o código devidamente habilitado ao seu celular e aí vai o quê? Lhe direcionar à loja de aplicativos. Aí sim, hein? Você baixa o Educa Recife e aí vai poder interagir com a nossa aula. Se surgir o quê? Opiniões, dúvidas, comentários, aí você vai mandar para quem? Quem é que está junto comigo aqui na aula de hoje? Saca só quem está lá sentado, ó. Bom dia, meu povo bonito! Aqui é o Matutinho lindo com o rostinho lindo. Aqui é os irmãos gêmeos da geografia, Gil e Gil, Gilson e Giórgio. Gente, é uma satisfação estar com vocês novamente aqui, não é? Sexto ano, a turma maravilhosa. Já estou aqui, viu, Gilson? Com Igor, Gustavo e Yasmin, mandando um bom dia pra gente, viu, galera? Depois diz aí qual é a escola de vocês, que eu vou dizer aqui, mandar um abraço para vocês e para a escola ao vivo. Então, professor Gilson aí vai falar sobre algumas situações massa da geografia, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de lugar, paisagem, não é? E outras questões que ele vai falar aí. Na aula passada ele falou, aí eu me lembro muito bem que eu estava com ele numa aula massa aqui sobre fusos horários, não coordenadas geográficas, a gente falar né? foi exatamente. Meridiano de Greenwich, né, professor? Isso muito mesmo. bem. Isso foi a retrasada, né? Foi, né? Na semana passada a gente falou de projeções cartográficas, professor. Girimum. Vamos embora, né? Todo mundo de laranja hoje, nessa terça maravilhosa. O suquinho de laranja eu gosto, professor. O suquinho de laranja é top, vá. Bilipô, no meu tempo, Bilipô, não era cor de laranja não, era cor de girimum. Girimum, o povo hoje chama de abóbora, né? Abóbora, justamente. Eita, foi, é viu? bom no feijãozinho, viu? Aí, minha gente, temos também o canal de YouTube, né? Para você chegar lá, deixar o seu comentário, se inscrever. Por que não se inscrever? Se inscreva, compartilhe a nossa aula, o vídeo com seus amigos, seus colegas e todo mundo junto e misturados aqui no Educa Recife. Aí, professor, na aula anterior, ali, ó, no slide, a gente trabalhou o quê? Na aula anterior, falamos sobre projeções cartográficas, professor. Justamente, temos alguns exemplos aí na tela, aquela primeirazinha ali, feito um chapéu de bruxa. Sim. Que é uma conífera. Eita, conífera, Conífera, eu só quero falar de vegetação, professor. Se eu estava na outra aula, fui falar sobre o rio Capibaribe, eu fui falar perenifolia. Só estou empolgado com os biomas. Um cone, projeção cônica. Aí a do meio ali é um cilindrozinho, né, que vocês viram que nós temos lá, né? A de Mercator, a de Peters. Justamente aquela azulzinha ali representando a projeção azimutal. Que vocês se lembram lá, né? O símbolozinho da União Europeia representando um azimuth. E, professor, foram algumas questões que a gente trabalhou aqui, como a gente vai projetar o nosso globo terrestre de várias formas, de várias maneiras, para a gente estar lá com o seu mapinha e nos localizar direitinho. Vocês viram lá em que situações a gente utiliza cada mapa desse, qual é mais adequado para aquilo outro, como foi que surgiu toda aquela questão, professor, das guerras navais, a turma utilizava para se localizar no globo terrestre. Só voltar lá no nosso canal ou no aplicativo do Educa Recife e você assiste a nossa aula linda, maravilhosa. Foi até com o professor
Foi até o professor Alamir, o Saradão. Foi, justamente. Por falar em YouTube, professor, Sim. olha só, passou lá uns coleguinhas nossos e deixou uns comentários, ó. Falar nisso, olha, a escola Gustavo tá mandando aqui já um abraço pra gente. Eu perguntei qual era a escola. Sim. Escola Alexandre Muniz. Olha então, o pessoal da escola aí. Alexandre Muniz, obrigado aí pelo quê, professor? Pela sua audiência. Aí veja só o que o camarada disse lá, ó, professor, deixa lá o seu abraço, o senhor acredita lá e tal, naquela questão. Aí, enfim, ele perguntou, professor, deixou lá uma mensagenzinha, né, querendo saber a questão de quando surgiu o primeiro mapa. Vamos agora dialogar aqui. Vamos. Como foi que surgiu o primeiro mapa? Olha só aqui na sua tela, olha só aqui, o primeiro registro de um mapa cartográfico. O primeiro registro de um mapa mundi, professor, se dá lá na Babilônia, olha, entre os séculos 7º e 6. E 6, porque a gente vem regredindo. Justamente. Isso aí foi o primeiro registro. É quase o período do primeiro império babilônico com Hammurabi. A gente vê isso na história. A história do 6º ano, vocês né, devem ter visto isso. Primeiro império babilônico lá, com Hammurabi, cria o primeiro código de leis, né, que é o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então a Mesopotâmia, naquela época, né, era um centro importantíssimo no mundo, de grandes impérios, antes de surgir o Império Romano, né, o Império da Macedônia, de Alexandre o Grande. E aí, lógico que as rotas, o professor de história aqui, ó, o professor Belmarx, né, aqui da Luciano falou para vocês aí sobre a Rota da Seda. Estão lembrados na aula anterior agorinha passou a Rota da Seda. Então veja que a Rota da Seda vem da China, passa ali por toda aquela região que hoje é Irã, Iraque, Kuwait, a Turquia, não é, até chegar em Istambul, não é? Que antes era Constantinopla. E antes de Constantinopla, era uma cidade grega, não é, riquíssima de comércio. Então, essas rotas, certamente, elas passariam, não é, teriam a necessidade de se fazer um mapa, pelo menos, não é, um rabisco, um croquis, que a gente já viu em geografia. Croquis, planta baixa, mapa, não é? Então, o primeiro mapa aí do professor aí, que ele está falando, corta para lá, Billy Paul. E aí, minha gente, quando a gente avança, né, e chega a esse modelo mais similar ao que nós temos hoje, né, que anteriormente, toda aquela questão, professor, eles não conheciam o formato da Terra, né, eles não sabiam que a gente tem essa esfera, professor, que a gente chama lá de elipsoide, né, toda essa questão do globo terrestre, eles acreditavam que era um disco arrodeado lá de um simplesinho rio que banhava aquelas terras, mas aí ao longo dos anos, né, quando a gente chega a esse modelo mais padrão atual, olha só o que aqui tem no slide dizendo a você, ó. Eita, professor, olha só, hein? Hoje em dia, né, esse conceito de mapa mundi, professor, do mapa global, né, passou a ser o quê? Um mapa que representa a superfície terrestre em seu conjunto, representando os dois hemisférios. O lado ocidental, que a gente costumeiramente chama de oeste, e o lado oriental, que a gente vai lá chamar de leste. Aí tem ali, ó, o primeiro mapa mundi, professor, feito de acordo com esse padrão, mudando lá, tal, ocidente, oriente, tal, é com esse conceito que é conhecido que, ó, olha o primeiro lá, ó, o planisfério de Cantino, que é justamente esse que vai entrar na sua tela. Aí, olha aí. Muito bem, olha aí. É bem similar ao mapa que a gente tem na atualidade, hein, professor? Mas percebam lá, olhando a imagem que o professor Gilson colocou, pessoal, nesse mapa de Cantino, veja que as Américas, eles não fazem parte, as Américas não estão aí ainda, não é? Justamente. Percebe? Porque aí é um mapa, como era um mapa feito, que é justamente uns dados que vão entrar aqui agora, né? Tem justamente o ano, mas aí Alberto Cantino, ele era o quê? Italiano. Sim. E aí ele acabou entrando lá naquelas expedições portuguesas como um espião, naquelas navegações marítimas que os portugueses faziam. As navegações, circunnavegação. Exatamente, e procurando lá matérias-primas, professor, novos territórios, para chegar também aonde? Caminho das Índias. Aí ele foi lá, como espiãozinho, mapeando, fazendo aquele levantamento dele, até chegar lá, ó, em 1502, e fazer o quê?
a elaboração daquele mapa, professor, que foi justamente após o quê? A descoberta do continente americano. O continente americano, só para lembrar um pouquinho aí aos meus amigos da Escola Municipal também, São Cristóvão. São Cristóvão. Foi a Yasmin, que é da Escola São Cristóvão. Olha lá. E aí, gente, lembrar que em 1492, século XV, Cristóvão Colombo chega nas Antilhas, América Central. Tá? 1494 vem aí o Tratado de Tordesilhas, né? Só que aí eu vou lembrar vocês, vou contar um segredo. Ele chega em 92, em 1493, tem o Tratado da Bula Intercetera, e Portugal não aceita, e aí em 1494 vem o Tratado de Tordesilhas, e aí a gente passa a ter mais ou menos já um pouco o desenho do mundo como ele é hoje, né? E aí Cantino vai melhorar, e aí posteriormente Américo Vespucci e outros navegadores vão criar aí pela Escola de Sagres, em Portugal, viu? Que era um local onde a turma discutia todo ano as questões cartográficas. Não ria não, professor? Você está rindo por quê, Rostinho? Não, é a situação que acontece aqui nos bastidores. Mas aí, categorias de geografia, que eu disse a vocês que vocês vão entender. Não ria não. A aula de hoje são os flashes que chegam. Aí vamos lá, né? Entender o que são as categorias da geografia, o que vai lá fundamentar, professor, nossa queridíssima ciência geográfica, a nossa geografia. Vamos lá entender, professor, conhecer essas categorias. Vamos lá. Mas ó, olha só o que diz antes aqui o slide. A geografia, professor, como em outras ciências, vê só o que diz aqui o slide, utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. Sendo assim, é a elaboração e a utilização de conceitos básicos que orientam o recorte e a análise de um determinado fenômeno a ser estudado. Ou seja, essas categorias vai dar o quê? O fundamento teórico à nossa geografia. Aí vê o que diz agora, ó. Exemplificando, professor. Sim. Um estudo geográfico sobre determinadas disputas políticas pode ser realizado tendo como base o conceito de território, que a gente vai conhecer já já o que é o conceito de território, que seria uma categoria a ser utilizada como uma forma de enxergar o estudo. Então, nós vamos agora conhecer, já dizia o rapaz lá no interior, desmiuçar, professor. Vamos ver como é que está se baseando a geografia. A geografia vai estudar o quê, né, professor? Vamos lá conhecer aqui a primeira categoria que chega aqui na sua tela. Olha a primeira categoria que vai chegar. Ó, cadê? Calma. É o passador, é a emoção, a raiz. Paisagem, olha só. Eita, e aquela cachoeira ali? Não é não, professor. A paisagem que vai aí está o quê, ó? Um dos conceitos básicos da nossa geografia. E aí a gente vai perceber que ao longo dos anos esse conceito, professor, ele foi o quê, ó? Atualizado, né? Sim. De primeira a gente se limitava em dizer que a paisagem era só o quê, ó? O que a gente estava aqui, ó. Enxergando, no nosso campo de visão. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Já dizia Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Só os apaixonados, hein? Mas aí, ao longo dos anos, a gente vai perceber que a paisagem ela vai se alterando, mas a gente tem outras maneiras de perceber a paisagem, professor, que é como vai estar escrito aqui no nosso slide. Ó. Além da visão, nós vamos o quê? Ó? Também ter aqui aquelas questões das paisagens, professor, que a gente vai sentir pela audição, pelo olfato. A gente vai estar aqui, ó, no grande centro urbano. Não, a gente não está aqui incluído no centro urbano. Pegar um ônibus aí, Engenho do Meio, está universitário. Justamente, se você fechar os olhos assim, você vai escutar as buzinas, o som dos carros, toda aquela circulação de pessoas, você vai saber que está no grande centro urbano. Agora, se você chega num lugar mais natural, né, professor? Ali na Conda da Boa Vista. Na Boa Vista não é calmo, não. Chega lá uma cidade... Condado, por exemplo, você chega lá em Condado... Chegar em Condado, na Praça São Cristóvão, à noitinha. Exatamente. E agora ela foi toda reformada, recuperada, viu, professor? Foi? Foi. A Praça São Cristóvão hoje já no meu tempo, quando eu era menino, em 1914...
viu? Em 1914, a gente ia para a Praça São Cristóvão, tinha as festas, né? Agora, em dezembro, tinha festa, tinha parque de diversão, aí tinha os balanços lá no brinquedo, né? Era bonito demais aquela praça. E agora ficou mais reformada, tem uns quiosquezinhos, está arborizada. Viu? O condado está de parabéns aí. Você vê que essas cidades, né, que a gente vai puxando mais por interiorando, né? Zona da Mata, Agreste, todas elas têm essas praças, né, professor? Para ver como essa. São essas mesmo, tem lá uma praçazinha, Praça do Canhão, no centro da cidade, linda, maravilhosa. E aquele parque lá, Maria Amazonas? Também, tudo isso. Quanto mais você vai descendo, toda a cidade tem aquela... Vai pegando mais um pouco da vegetação. Exatamente, ali, né? Tracunhaém também, Tracunhaém. Olha, por exemplo, Tejucupapo. Tejucupapo, a terra das heroínas. Tejucupapo, a terra das heroínas. Não. Como é o filho do mestre Salu, eu esqueci agora o nome dele, foi até vergonha, né? Mas Maciel Salu fez uma música em homenagem à Batalha das Heroínas de Tejucupapo. Aí quando dá 9h30, 10 horas da noite, Tejucupapo só tem a estátua de Maria Camarão lá na praça e mais ninguém, meu filho. Eita. Só depois que o pessoal chegando do trabalho, né, indo e voltando, aí você escuta os passarinhos cantando de noite, mentira. Não tem passarinho cantando de noite, né? Mas você escuta assim só aquele orvalho, a frieza da noite. De manhã cedo, das 4 da manhã, os passarinhos cantando. Já é a percepção de paisagem. Paisagem. Porque tem a paisagem natural e a paisagem cultural. Não são duas coisas distintas. Vai falar disso aí? Não, a gente pode falar aqui agora, né? Aí agora, vai. Que a paisagem natural é aquela que a gente não está lá interferindo, né? Está lá da sua forma de origem, professor. Tal qual Deus fez. Exatamente. Aí quando a gente chega lá, tem um dedinho do homem, né? A ação que a gente chama de antrópica. Muito aí já bem. passa a ser uma paisagem cultural, que também a gente chama de paisagem humanizada, uma paisagem antrópica. Olha aí, ó, o segundo tópico, né? Cabendo ressaltar, professor, a importância, né, dos demais sentidos, como a audição e o olfato, também estabelecendo lá a paisagem. Aí a gente passa agora, professor, olha só, hein? Assim, ó, afirmamos de maneira simplificada e direta, professor, que o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através do que? Dos sentidos. Vamos lembrar os meninos aí quais são os sentidos. Vá dizendo que eu vou tocando aqui. A gente tem, aí vai ficar complicado para Billy Paul fazer o bate-bola, mas os sentidos, olha, a audição, aquilo que a gente escuta, a visão, aquilo que a gente vê, o olfato, aquilo que a gente cheira, o paladar, agora o paladar e tem o tato, né? O tato, né? Aquilo que a gente toca, que a gente pega. Isso, justamente. E tem gente, viu, que as mulheres têm um sexto sentido aí que adivinha até o pensamento da gente. Olha, só chegando aqui agora o território, professor. Vamos agora conhecer a questão territorial, né? Você já vê aí que nós temos imagem, professor, olha, do continente europeu, nós temos ali o Brasilzinho, lindo, maravilhoso, e vamos entender o que é território. Olha só. Tal delimitação se dá através, professor, de fronteiras. Sim. As fronteiras vão delimitar um território, definidas, professor, tanto pelo homem, estabelecido lá por leis, né? Limites, né? Tantos quilômetros, né? Tantos metros. Politicamente, né? Estabelecido, né? Sim. Como também a natureza. Como rio, a gente tem o quê? Um rio. A Amazônia legal, sim. que avança até essas fronteiras estabelecidas pelo homem. A questão dos rios, né, também, que vai lá estar limitados aquelas áreas, mas também, professor, olha só, obedecem uma relação de poder. Pois não. Tudo isso está relacionado ao conceito de poder. Território, que vocês agora acabaram de ouvir a gente falando, chegou café para a Bíblia ali, ó. Olha aqui, ó. Olha o exemplo, professor. Mas existe uma divisão territorial ali, entre o café de Billy e a gente. Pois é, questão a vidraça. De poder, né? Olha, água também, justamente. Ô, Gilson, diga. Só lembrar, essa questão de territorialidade, né, de até onde começa, até onde vai. A gente vê muito aqui, por exemplo, entre Recife, Jaboatão, Recife e Olinda, as conurbações urbanas hoje, que parece um palavrão, viu, gente? Conurbação urbana, que são as áreas limítrofes entre os municípios. E se não tiver uma placa dizendo que aqui começa e aqui termina, a gente não sabe. Lá em Itambé, tem uma cidade aqui em Itambé, em Pernambuco, depois de Goiânia, para Paraíba, né? Que é uma rua, um lado das casas pertence a Pernambuco, outro lado das casas da mesma rua pertence a Paraíba. Já pensou que confusão? Você atravessa a rua, está no outro estado.
atravessou a sala de casa assim, eita, passei de estado. Passei de estado, Justamente. Olha aqui, professor, exemplo na tela. Ó. Sim. Exemplos de território, tá vendo? Aqui pode ter uma macro escala, né? Uma escala maior, né? Nordeste. Como o nosso Nordeste, e a gente pode ir reduzindo, professor, tá vendo? Sim. Toda aquela região ali da nossa zona da mata e também diminuindo até chegar o quê? Numa região metropolitana que a gente está inserido. Pode ser tanto numa escala maior como numa escala menor, depende do que a gente vai estar estudando. Certo. Agora chegamos em região, professor. Aumentou um pouquinho. Eita. Deixa eu só perguntar aqui. Olha, Igor, Igor está aqui, está perguntando, ele fez uma expressão assim. Puxa, diga aí, Igor, qual é a sua pergunta aí que a gente responde aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil. Olha a região aí na sua tela, regiões brasileiras, professor, que é dividida aqui o território nacional, mas a gente viu, nós temos as regiões tradicionais, ó, tá vendo lá laranja o Nordeste, vermelho o Sudeste, descendo lá para o Sul, Centro-Oeste, Amazonas, ali a região Norte. Mas aí se você puxa para o outro lado, nós temos 3 cores, professor, tá vendo? Que é justamente a divisão geoeconômica. Então a região também vai depender muito também do que você vai estar estudando, o que você vai estar delimitando, juntando características semelhantes. Então aqui, ó, eu posso elaborar a minha própria região, professor, seguindo esse conceitozinho. Nordeste. Para a divisão de uma área a partir de suas práticas culturais, como também das diferentes paisagens naturais, entre outros critérios. Por isso que vocês viram ali no slide anterior, já 2 exemplos de regiões. Uma região que são as regiões nossas brasileiras, né? Com toda essa questão das marcas, tanto culturais como de biomas, características de clima, solo, relevo, população. E o outro lado já é econômica, que já envolve o lado financeiro, as semelhanças políticas, econômicas entre os estados, que podem variar ao longo dos anos, a depender, né, se um estado muda de característica ou não, sendo acoplado a outra região ou sendo retirado. Então, as regiões geográficas, elas podem ser invadidas por regiões econômicas, regiões políticas, regiões sociais, né? Exatamente. Dependendo da natureza que se dê ao processo, independente da região, né? Exato. Do espaço, né? Que é outra questão. Mas vamos lá, lugar agora. E o lugar? Vamos embora, chegar no lugar. Olha quem já chegou nesse lugar maravilhoso, o professor Alami, professor Alami veio da Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Vaz de Camões. É a escola do Igor, viu? Exatamente, a escola do Igor. O professor Alami já está ali pulando de alegria, de felicidade. Mas ele fica pensando, não, que ele tá igual a você, que você trocou o feixe de mola, que eu tô ligado. Só tá dançando aí o tempo todo, mas trocou o feixe de mola, viu, Grifão? 5 minutos. Vamos para a questão do lugar, já subiu ali o teleprompter. Olha aí o lugar, o conceito está ligado, ó, ao espaço afetivo, professor. É aquele local em que você, por exemplo, possui certa familiaridade ou intimidade, como a sua rua, a sua praça, a sua própria residência. Então, quando a gente fala em questão de lugar, estamos falando do quê? De uma coisa mais aqui, ó, afetiva, mais aconchegante, né? Exatamente, professor. Aí eu acho que vai entrar um slide com exemplos aqui, ó, pronto, aí, ó. Sim. Aquele lugar que você vai lá com seu coleguinha bater uma pelada costumeiramente. Eu gosto de jogar bola ali. A gente só vai jogar pelada ali, bater pelada ali. Tu joga bola, Gilson? Rapaz, eu tentei, viu? Mas hoje eu só jogo golfe. E videogame, né? Não. Aquele clube que tem lá na Caxangá. Aí, ó, do outro lado, ó, o cachorrinho, ó, aquele canto que você vai para um parque, chupar um picolé, aquela coisa toda bem agradável, tudo isso que você liga laços afetivos, nós estamos falando do conceito de lugar. Aí, ó, o conceito de lugar, para a geografia, né? Tem essa questão de afetividade. E se a gente pesquisa no dicionário, ó, olha, professor, quando a gente pegar aqui a definição no dicionário, ó, Sim. Local onde está ou se deveria estar, posto, posição ou ponto. Uma das definições do dicionário. Sim. Ou seja, é aquele local, aquele ponto determinado que você não vou conseguir jogar de volta aqui, mas enfim, e você acaba criando aquele laço de afetividade. Beleza, professor? Aí sim, para encerrar, ó, desse módulo, uma rua onde eu vivenciei, né, a infância, a professora Vanessa sempre bate saudade, que eu tô ligado lá Vanessa, de Fernando de Noronha. Foi aniversário dela essa semana, tem bolo, será que tem bolo hoje pra gente? Não sei, viu?
Ontem teve pra mim, viu? Teve. Quem mas pode, aí, pode, né? Mas olha o tempo, olha o tempo. Olha o slide aí, ó. Ou de uma região, né, onde você mora, ou até mesmo a minha residência local, ela disse que vai me levar mesmo, ela confirmando, lá para Fernando de Noronha, no final do ano. Onde eu gosto de passar os fins de semana, né, tudo isso de acordo com a geografia, é um lugar onde apresenta-se um fenômeno concernente à dinâmica do espaço geográfico. Professor, já estamos aqui encerrando a nossa aula, vai lá se despedindo. Pessoal, é sempre uma satisfação estar com vocês, e ao vivo e a cores aqui com um rostinho lindo, e agora todo reformado, trocou o feixe de mola, viu? Trocou a borracha, tá aí dançando o tempo todinho. Tem uma perguntinha ali que ele vai fazer. Fique com Deus, tá? Até outra hora. Um abraço ao pessoal aqui da Escola Luiz de Camões, da Escola Municipal São Cristóvão, ao Igor, a Yasmin. Não é? Um abraço para vocês e até outra hora. Gilson, qual é a pergunta aí do dia? O pessoal da produção vai me matar, mas vamos embora. Qual é a perguntinha? Ó, rapidinho. Ó. O local, professor. Quem uma determinada pessoa possui o quê? Uma familiaridade, uma intimidade, ó, como a gente acabou de falar. Foi. Qual é a categoria que vai se referir a isso, professor? Oxê. É a paisagem? Não é, né? É o território? Sim. Região? Sim. É o quê? É o lugar! Eita, a produção me ama! Gente, é sempre o que é uma alegria, um prazer, uma enorme satisfação. A gente usa esses termos assim, professor, esses paradoxos, nessas analogias, mas enfim, ó, o rostinho lindo vai ficando aqui pra vocês. Semana que vem estamos de volta aqui com essa geografia linda, maravilhosa. Fiquem aí com os seus estudos maravilhosamente nessa terça-feira. Tchau!